Meus amados irmãos, eu quero nos cumprimentar com a paz do Senhor. Amém. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias no Salmo de número 84, Salmo de número 84, glória. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez chegar à bonita congregação do bairro de Santa Cruz. É uma congregação que eu guardo no meu coração, irmãos, porque assim que pisamos os nossos pés no ministério, pastor Cristiano, foi o Senhor o primeiro a nos convidar para ministrar. Eu fui o primeiro. Então, a primeira vez de todas as coisas a gente nunca esquece. Então, de todas as congregações do ministério, Santa Cruz, eu posso dizer que foi o amor primeiro. Temos afeição por todos os demais pastores do ministério do pastor Daniel, pelo próprio pastor presidente também, mas Santa Cruz, nesse sentido, foi o amor primeiro. Aleluia. E nos traz alegria toda vez que nós somos convidados para ministrar uma palavra aos irmãos desta bonita congregação. Agradeço pela vida de cada um. Agradeço por nós voltarmos finalmente ao que o governo chama. Eu vou tirar aqui porque toda vez que a gente fala está descendo. Mas mesmo com esse novo normal, mas nós temos voltado à comunhão com os irmãos. Louvado seja Deus, no sentido de que estar nos cultos presenciais para nos alegrar junto na presença do Senhor. E tudo isso é motivo, irmão, de alegria. Quero justificar desde já a ausência da minha esposa, missionária Kelly, a qual estava muito desejosa de aqui estar, mas quem vê de perto sabe agora o seu empenho, né? Empresária agora, glória a Deus. E isso tem demandado muito empenho, muita dedicação da parte dela, e por isso ela não pôde estar presente, mas ela disse: vai, eu fico aqui na corda da intercessão. Isso é importante, porque quando a costela não pode acompanhar, mas ela fica na corda da intercessão, e o Senhor nos dá vitória para a glória do nome de Jesus. Amados irmãos, Salmo de número 84, assim está escrito. Toda a igreja encontrou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Nos diz assim a palavra de Deus: ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Até aqui a porção da palavra que Deus tem nos dado em ligeiros tempos, já que estamos em um culto solene de ceia do Senhor, mas nós queremos trazer objetivamente a palavra que Deus já propôs em nosso coração. Amados irmãos, o livro de Salmo, como o próprio título do livro sugere, ele é um livro de melodias. Mas, sendo um livro de melodias, cada melodia ela tem um objetivo comum, no sentido de mostrar a história daqueles que escreveram os Salmos. Se formos fazer um estudo profundo do livro de Salmos, nós descobrimos que Davi, ele foi o escritor, podemos dizer, majoritário. Só dos 150 livros de Salmos, 74 salmos são da autoria de Davi. Mas existem outros salmos, exemplo do Salmo de Moisés, o de número 90, existe o Salmo de número 46, que é de autoria de Ezequias, existe o Salmo de Asaf, existe o Salmo dos filhos de Corá, e tantos outros que foram inspirados pelo Espírito de Deus para escrevê-los. E
o objetivo desse Salmo de número 84 é justamente relatar uma história que se passou na vida de Davi e que nós encontramos no segundo livro de Samuel, do capítulo 15. Em um momento em que podia-se dizer que Israel vivia uma verdadeira estabilidade. Por quê? Porque a arca de Deus havia sido definitivamente trazida para Jerusalém. A presença, a alegria de Israel com a presença de Deus estava estabelecida, mas de repente acontece um levante na casa de Davi, porque os levantes, eles sempre se sucedem aos momentos de descanso. E por que se sucede ao momento de descanso? Porque o momento de descanso na nossa vida nunca é um momento em que possamos achar que nós estamos folgados, que nós estamos livres para todas as coisas. Na verdade, o descanso é um refrigério de Deus, é uma providência de Deus, para que na próxima onda que vier querer lhe assaltar, mas você vai estar preparado, você vai estar fortalecido, você vai estar balizado em Deus, porque você soube aproveitar bem o período de descanso, e ao mesmo tempo em que o período de descanso chegou na sua vida, você também não esqueceu do Senhor. É por isso que o livro de Deuteronômio, capítulo 8, eu não vou citar de qual é salteado o versículo, mas você pode encontrar em Deuteronômio 8. Depois que Israel chegou na terra prometida, que mana leite e mel, que tinha fonte de água superior e fonte de águas que vinha do inferior, leite, queijo, tudo, frutas, figos, tudo que o homem pode desfrutar de maravilhoso dessa natureza. O Senhor depois dá um alerta: então te alegrarás no Senhor teu Deus. Te alegrarás no Senhor teu Deus. Porque tem gente que se alegra tanto com as coisas daqui, que de tão alegre esquece até de vir agradecer. Basta você lembrar somente daquela história dos 10 leprosos. Daqueles 10, quantos vieram agradecer? Apenas um. Mas a palavra de Deus diz: quando a bênção vier, quando a vitória chegar, quando o livramento for liberado, quando a providência de Deus descer, não se esqueça que o Senhor é o seu ajudador, é o seu braço, é o seu escudo forte. Descanse nele, agradeça a ele, adore a ele, porque gratidão é a porta aberta para que mais de Deus venha alcançar a minha e a sua vida. Então Davi estava naquele período de descanso, mas de repente acontece aquele levante da parte de Absalão, enciumado, porque o seu meio-irmão havia atentado contra a sua irmã Tamar. Ele agora resolve fazer justiça com as próprias mãos, e fazendo justiça com as próprias mãos, coloca Davi para correr. Davi tem que sair às pressas de Jerusalém, porque grande foi o levante encabeçado por Absalão. Enquanto Davi estava distante de Jerusalém, ele compõe esse Salmo de número 84 e leva para o grupo de sacerdotes levitas para fazer a melodia. Porque uma coisa era certa na vida de Davi: Davi tinha tudo, mas havia um algo que, se ele não tivesse, era mesmo que nada. Era a presença. Aleluia. Davi, enquanto estava distante de Jerusalém, ele não tinha lembrança e nem dava importância, porque não estava com a coroa. Davi, quando estava fora de Jerusalém, ele não se importava, porque não estava assentado no trono. Davi, ele estava preocupado, ele estava aflito, ele estava entristecido, porque ele estava longe de Jerusalém, porque em Jerusalém estava a arca, e a arca é o símbolo da glória e da presença de Deus no meio do seu povo.
portas, mas tem vindo com a obsessão de trono, tem vindo com um desejo de posição, tem vindo já com o pensamento na coroa. Mas o maior e o mais importante desse lugar, aleluia, se chama alegria, se chama o renovo, se chama a força, se chama o levantar que há em receber a presença de Deus na sua vida. É por isso que Davi vai dizer a partir do versículo 1: quão amáveis, ou dependendo da sua tradução, quão agradáveis ou quão formidáveis, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. E por que Davi vai dizer essas coisas? Porque no versículo 2 diz: a alma dele suspirava. E o que é o suspirar? É quando o fôlego já está acabando. Quem é que dá fôlego para o crente continuar? É o Espírito Santo de Deus. Ele sentia saudade da presença do Espírito quando ele estava na casa de Deus em Jerusalém. E ele já sentia que o fôlego estava faltando. Ele já sentia que a reserva já estava acabando. Porque quando há muito tempo nós ficamos afastados, a reserva gasta. Aleluia. Assim como um veículo não vive muito tempo na reserva, assim também é a reserva espiritual do crente. Ela não dura por muito tempo. O tanque espiritual precisa ser sempre cheio. E o Senhor, Ele nos ensina a respeito disso. Quando lá em Ezequiel, o profeta ele tem a visão do anjo. E o anjo está no meio do rio. E ali ele chama: mede 1000 côvados e vem. Ezequiel mede 1000 côvados e vai. A água fica na canela. Mede mais 1000 e vem. Chegou na cintura. Mede mais 1000 e vem. Chegou no peitoral. Depois chegou nos arteiros. Mas Ezequiel só esteve completamente cheio quando a água ela sobrepôs a sua cabeça. Assim é o crente para viver. Assim é o crente para persistir. Assim é o crente para continuar. A água do Espírito Santo, o óleo do azeite da unção tem que estar transportando sobre a sua cabeça. Era por isso que Davi suspirava. Era por isso que Davi ofegava. Davi estava como um peixe quando fica fora d'água por muito tempo. Se nós tirarmos um peixe do seu habitat natural e colocar em parte seca, pode ver como ele fica. A boca abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Assim é o crente quando passa muito tempo longe da presença de Deus. Vale mesmo. É bem verdade que nós devemos buscar. Porque a Bíblia diz em João capítulo 4, versículos 23 e 24: não é em Jerusalém ou em Samaria, nem no monte do templo, o monte Moriá, ou no monte Gerizim, que é o monte de Samaria. Mas Deus procura os adoradores em espírito e em verdade. Mas a Bíblia estava dizendo que em qualquer local que a igreja se estabelecer, que a igreja se reunir, que a igreja, aleluia, se dispor a glorificar, a adorar, a salmodiar, a exaltar o nome do Senhor, ali ele se faz presente. É onde a igreja chegar. Onde há uma igreja, nenhum de nós pode deixar de ir.
Porque lá nós temos a certeza da água, nós temos a certeza do Espírito, nós temos a certeza da palavra, nós temos a certeza da presença, nós temos a certeza do renovo, nós temos a certeza da vida. E essa é a oportunidade de nós nos alegrarmos em Deus, porque Ele nos traz de volta para recebermos vida, vida pela palavra, vida pelo Espírito, vida pela sua presença. Meu coração e meu corpo clamam. E é verdade. Quantas vezes por uma impossibilidade, por uma doença, por alguma coisa, alguns de nós ficamos impedidos de vir cultuar, de estar na casa de Deus. Aleluia. Irmão, sinceramente, parece que a gente adoece pior ainda. É aí que a gente fica mais doente. Porque já não bastasse a dor do corpo, as dores físicas, as doenças, a gente ainda fica com aquela lacuna, aquela falta, aquele espaço sem ser preenchido na alma. Mas Senhor, eu não fui para a tua casa, eu não pude cultuar, eu não pude exaltar, eu não pude adorar, eu não pude estar na tua presença. O corpo sente. Eu glorifico a Deus porque aonde eu tenho oportunidade de dar esse testemunho eu dou. Pastor Cristiano, amada igreja, o plano de Deus é muito lindo em minha vida, porque quando Ele me chamou eu tinha 8 anos de idade. E o interessante era que quando eu não experimentei dessa graça de adorar o Senhor, de servir a Ele de todo coração, todos os meus domingos à tarde podia contar, quando der 5 horas para 5h30, que acontecia o pôr do sol. Eu pequeno, eu não entendia isso. Mas me batia uma angústia, me batia uma tristeza sem causa. Naquele tempo nem se falava, pastor Cristiano, de depressão. Mas eu sentia uma angústia na alma. Alguma coisa como se estivesse faltando. Mas no dia 11 de fevereiro de 1996 a coisa mudou. Aleluia. Porque no dia que eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, aí eu, comparando o testemunho do pastor Cristiano para o meu, pastor Cristiano disse que muitas vezes sentia aquela resistência. Eu fui feito aqueles meninos pequenos pistoleiros. Quando o papai chamou, eu dei o braço. Aleluia. Quando o papai chamou, eu dei o braço. Era uma escola dominical no domingo à tarde. Quando o presbítero ia terminar, eu disse, não vai ter convite, não. Eu não vim somente assistir um culto, não. Eu vim aceitar Cristo. Aleluia. Eu vi ao Senhor de todo o coração. Aleluia. Aí ele olhou, quem levou inclusive foi a minha tia, por parte de mãe. Ah, você veio para aceitar Jesus, então ajoelhe aqui. Ainda hoje é costume em muitas congregações ter o subpúlpito nessa mesinha. Eu me ajoelhei, encostei minhas mãozinhas na mesa, fechei os meus olhos, entreguei minha vida a Cristo. Estou aqui dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque a presença preencheu aquele vazio. Aleluia. A presença preencheu aquela tristeza. A presença preencheu aquele sentimento que talvez se eu fosse contar para um psicólogo no dia de hoje, ele ia dizer, era sintoma de depressão. Mas hoje, entendendo, eu posso dizer, era sede pela presença de Deus. Para hoje eu dizer que Ele é grande, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele cura, que Ele faz a obra, que Ele havia para cumprir promessas, igreja. Aleluia. Aleluia. Porque nos primeiros anos que eu me entreguei a Cristo, eu lembro da promessa que Ele me fez. Você foi só o começo, mas um por um na sua casa eu vou chamar. Glória. Glória.
E quando nós estávamos perseverando, para muitos talvez o tempo ia fazer até esquecer da promessa. Mas eu tenho calo no joelho. Eu tenho marcas de oração. Durante 22 anos de perseverança, de luta com Deus, Senhor, cumpre a promessa, Senhor, cumpre a promessa, Senhor, cumpre a promessa. Mas chega um dia em que Deus, Ele mostra que é fiel e que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. No dia 20 de outubro de 2018, a minha mãe rompeu com a macumba, rompeu com a feitiçaria, rompeu com os guias, rompeu com as entidades, levantou a mão e disse: eu quero esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Tudo porque perseverar na presença. Se manter firme, apesar de que haja momento em que o levante vai acontecer. As circunstâncias da vida querem fazer você desacreditar. Mas você está firme porque você tem uma certeza. Eu estou na presença. Eu estou andando na presença. Eu estou vivendo na presença. Eu estou adorando na presença. Eu estou louvando na presença. Eu estou adorando na presença. E essa presença, ela vai quebrar cadeado. Ela vai lá para a Shuri, Camana, e derrubar portão. Vai me fazer mais do que vencedor. Por causa da saudade da presença, Aleluia! Deus permitiu Davi voltar. E Davi não teve só o direito à presença, recebeu a coroa e o trono de volta. Porque quem agora é o Deus da bênção recebe as bênçãos de Deus. Mas o segredo é esse: é querer a presença do Deus da bênção na vida, é obedecer ao Deus da bênção, é viver os princípios do Deus da bênção, é agradar ao Deus da bênção, é andar na retidão do Deus da bênção, é ser fiel ao Deus da bênção. E a bênção de Deus, ela alcança a minha e a sua vida. Davi ainda diz, no versículo 3, junto aos teus altares, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho, onde possa proteger seus filhotes, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Irmãos, aquilo que está escrito não é em vão, não é por acaso. Quando nós vamos, pastor Cristiano, numa igreja, descobrir o porquê de Davi se comparar à andorinha e ao pardal, quando ele está na casa de Deus, foi porque Davi ele observou um comportamento interessante na vida desses dois passarinhos. Primeira coisa, você nunca vê um pardal quando, findados do dia, se abrigar em qualquer lugar. Pardal, ele só gosta de quintura. Você está entendendo o mistério dessa palavra? O pardal, ele só gosta de quintura. O pardal, ele só gosta de quem tem de onde tem fogo. O pardal, ele só gosta de onde tem calor. Eu acho que nem todo mundo está entendendo, porque eu não estou ouvindo os glórias. Mas o pardal, ele gosta de calor. O pardal, ele gosta de quintura. O pardal, ele gosta de onde tem fogo ardendo. E o fogo ardendo na Bíblia é a presença do Espírito Santo agindo no meio do seu meio. A andorinha, ela não sabe voar se não for em grupo.
Aí a Bíblia vai dizer lá no Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E a bem da verdade, se nós formos ver a relação entre união e avivamento, tem tudo a ver. Por quê? Capítulo 2, versículo 42 e 43 de Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E como consequência disso, havia o quê? Sinais e maravilhas no meio deles. Glória a Deus. Fogo e união estão sempre juntos. Carvão fora do braseiro se apaga. É por isso que você tem que estar no meio do braseiro, tem que estar no meio das brasas também. Aleluia, tem que estar na casa do fogo, tem que estar no meio do fogo, tem que estar no fogo da presença de Deus para você sobreviver. E aquilo que Deus tiver para você, em forma de promessa, Ele vai cumprir como consequência da tua perseverança, da tua fidelidade. Não precisa buscar desesperadamente. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 28: se atentamente ouvires a Deus e guardares os vossos mandamentos, então a bênção te seguirá onde quer que tu chegares. Glória a Deus. Não precisa estar de campanha em campanha, irmãos. Não precisa estar de movimento em movimento, não. Obedeça essa palavra, viva essa palavra,